Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou sumido? Estava, mas agora nós vamos voltar aqui com vídeos educativos para você crescer e evoluir. Vídeos que vão mostrar para você o caminho a seguir, tá? Operando de forma 100% técnica, objetiva e o principal, muito lucrativa. Todos os dias fazendo o que precisa ser feito para colocar no nosso bolso o resultado que a gente tanto almeja. Fechou? Felipe, eu quero aprender cada vez mais e mais. Não estou satisfeito em operar sozinho, não estou satisfeito somente com os vídeos que você posta aqui. Eu quero lhe dar um passo a mais. O link está na descrição desse vídeo para você preencher o formulário lá da minha sala ao vivo, tá? Onde nós vamos ter aulas, nós vamos ter uma movimentação muito objetiva todos os dias ali, te explicando o caminho da forma mais certa possível para você ter o resultado mais lucrativo dentro de um operacional objetivo, tá ok? Então, link tá na descrição desse vídeo, você preenche o formulário e venha fazer parte hoje mesmo. Não perca mais tempo, não fique de fora, tá ok? Deixa aquele like maroto pra gente cada vez mais e mais alcançar pessoas. Compartilha com seu amiguinho que precisa de auxílio, tá? É identificar a diferença entre pivô e estrutura e vamos aqui estudar juntos, fechou? Vamos lá, nossa movimentação. Qual que é a diferença de pivô e estrutura? É uma diferença muito simples. E quando utilizar pivô e quando utilizar estrutura? Vamos observar aqui. O que é um pivô de alta? Primeiro vamos contextualizar cada um. O pivô de alta e o pivô de baixa são movimentações bem objetivas. É aquilo que você aprendeu no livro lá mesmo. Você simplesmente vê o mercado fazendo, num caso de queda, um fundo mais baixo que o fundo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior. É bem nítido, o movimento é vendedor. Uma movimentação de alta, um pivô de alta, o preço está cada vez mais e mais fazendo fundos ascendentes e topos também cada vez mais e mais ascendentes. É um movimento muito simples. Você tem uma validação muito visual de um mercado que está subindo ou caindo. Ponto final. Pivô não tem dificuldade. Pivô é simplesmente cada vez mais e mais alta, cada vez mais e mais queda. E estrutura? Estrutura é a somatória de uma manipulação mais a quebra. De quê? Do último topo ou do último fundo. Observa que aqui tem uma somatória de fatores. Nesse primeiro exemplo, que são os pivôs, não tem. Você só tem a quebra da estrutura do último topo ou do último fundo. O mercado rompe o último fundo, ele está caindo, é um pivô de baixa. O mercado rompeu o último topo, ele está subindo, é um pivô de alta. Estrutura diverge porque você precisa visualizar esse movimento, a manipulação de um fundo e um rompimento de um topo. A manipulação de um topo e o rompimento do último fundo. Olha a diferença de ambos. Um, somente rompimento. Quebra do último topo e quebra do último fundo. O segundo, totalmente diferente, porque você necessita de uma manipulação do último fundo, mais a quebra de topo barra fundo. Então, para que o mercado se desenvolva em uma estrutura de alta, eu preciso de uma manipulação onde? No último fundo de referência. Para que o mercado se desenvolva numa estrutura de queda, o que eu preciso? Da última referência de topo ser manipulada, mais a última referência de fundo ser rompida. Então aqui eu vou ter uma estrutura de queda e aqui eu vou ter uma estrutura de alta. Observa que eu não estou falando de entrada, tá? Onde você vai entrar? Não, eu estou mostrando para você aqui a diferença entre pivô de alta e pivô de baixa. Isso tudo aqui, quanto está acontecendo, nós vamos estruturando junto com o pessoal lá na sala ao vivo. Eu vou mostrando isso daqui em tempo real. Então você precisa estar lá junto com a gente para enxergar esses movimentos e o principal, executar da forma correta. Tá, Felipe? Já que você não vai mostrar onde eu vou executar, pelo menos nesse vídeo, como eu vou saber a hora de esperar uma estrutura se o mercado está pivoteando para cima? E quando eu vou saber se eu posso operar um pivô de alta ou um pivô de baixa? Vamos lá.
Todo pivô é uma estrutura? Não, mas toda estrutura é um pivô. Por quê? Só do mercado configurar isso daqui, ó, esse exemplo aqui, deixa eu apagar tudo aqui, vamos de novo. Só do mercado estruturar isso daqui se torna uma estrutura? Não, ele é um movimento único de pivô. Sim, se o mercado configurar isso daqui, ele configura estrutura e ainda um pivô. Então, existe a somatória dos dois? Também, mas interprete o movimento. Contexto. Como eu vou saber quando operar apenas um pivô? Quando o mercado estiver em super tendência. Super tendência, o mercado não fica corrigindo, tá? As correções, elas são curtas. Ele faz movimentos rápidos. Então, os pivôs de alta configuram para você oportunidades na continuação do movimento. Tá, Filipão? Como que eu sei que o pivô que é pivô, ele não vai ficar voltando ali para corrigir? Quando todo o movimento de impulsão que estiver acontecendo são movimentos agressivos. O mercado tem vontade, o mercado está em super, hiper, mega direção. Então, você não consegue, repito, você não consegue visualizar respiro agressivo no mercado. Como assim? Vamos lá dar um exemplo prático. Para você que opera B3, tá? Para ficar mais fácil. Para quem opera Forex, você vai também interpretar o que eu vou falar. Vamos pegar que o movimento de impulsão, ou seja, o mercado subiu 1000 pontos. Qual que é a forma correta de se esperar uma estrutura aparecer para operar bem tranquilo? A correção tem que ser 50% ou mais da sua pernada de impulsão para validar uma entrada. Então você tem que esperar que o mercado corrija pelo menos 500 pontos ou mais para continuar seu movimento de alta, certo? Só que quando o preço está agressivo para um lado, ou seja, com movimentos fortes, a correção, olha só, a correção ela não vai acontecer desse jeito. Ele vai subir de forma agressiva 1000 pontos e a correção vão ser de quantos pontos? 200. Ou seja, o preço não consegue cair, ele está com vontade. Depois, coloca mais uma perna impulsiva ali de 600 pontos ou mais, tá? Aqui só estou dando um exemplo fictício, só para você interpretar. Ele sobe agressivo, corrige curto. Sobe agressivo, corrige curto. Por quê? Porque ele está em super tendência, ele está configurando pivô de alta. A estrutura é muito pelo contrário. Quando você vai operar a estrutura? Quando o mercado está iniciando o seu movimento. Então, indicou uma referência de subida. Ele vem, configura uma manipulação, arma novamente um outro movimento de impulsão, gera uma correção e aí começam os pivôs. Então, a estrutura você vai operar iniciando os movimentos. Os pivôs você vai operar nas continuações. Então você pega uma estrutura, na maioria dos casos, no início de um movimento. E os pivôs nas continuidades. Então, Felipe, se eu perder o início do movimento, é mais difícil ou mais fácil operar a continuação? A tendência é sua amiga, já vou te adiantando. Só que não é fácil, muitas das vezes, você entrar com o mercado já acelerando, porque muitas das vezes o seu stop, você tem que avaliar muito bem isso, tá? O tamanho do seu stop. Será que vale a pena eu pagar um stop caro? Será que vale a pena eu tentar ficar apostando em operações muito agressivas de continuidade, tendo em vista que eu vou surfar talvez um movimento grande, mas será que o meu prejuízo vai estar compatível? Será que vale a pena acreditar muito em cenários de continuação sem grandes correções? Isso aí fica a caráter de cada um, porque eu acredito muito que não existe a forma certa, porque você tem que analisar o contexto do dia, o contexto do momento que você está operando, porque é muito fácil falar com o gráfico parado. E você aí do outro lado da tela, que é trade de gráfico parado, que já vai vir com abobrinha aqui, pegando movimentos aí prontos e configurando, nossa, olha lá, deu certo a operação, porque o gráfico está pronto. Você é só mais um que rapidinho vai virar estatística, tá? Então muito cuidado com o que você vem comentar aqui, porque hate que vem falando de gráfico pronto e vem dando explicações 100% técnicas depois que o mercado passou, o cara nem clica, mas vem falando de abobrinha, cara, isso daí tem muito outro cara aí que tá afim de te ensinar abobrinha, tá? Lorotas como essa. Aqui não, aqui é o trade real, a forma bem objetiva de operar. Então, prestem atenção nisso daí. Estrutura, início de movimento. Então, você vai estar operando início de movimento.
E muitas das vezes você perdeu, aceite. Se você não conseguiu enxergar uma entrada depois de uma manipulação, mais uma quebra de estrutura, e seja lá por qual motivo for, às vezes o mercado não fez uma correção tão agressiva, tão saudável, fez uma correção curta. Às vezes o mercado até veio numa zona intermediária aqui, né, dos 50%, você não ficou tão confortável de executar, querido, tá tudo bem. Um trade é só mais um trade. Amanhã tem mais, depois tem mais. O final do ano tá aí, o ano que vem tá aí, mas você se prende a uma operação que você não pegou e só porque você viu o resultado final dela, por exemplo, pagou 1000 pontos. Aí você fica, meu Deus, o que que eu fiz? Você se martiriza, aí fica maluco. Não existe isso. Por favor, se controle. Aqui é trade para quem opera em alta performance. Alta performance é não se emocionar quando acertar uma belíssima operação com um lucro muito grande, é não se desesperar quando perder pouquinho, mesmo que perdeu, tá? Porque você vai errar em algum momento, nós vamos estopar em algum momento, mas é deixar sempre a emoção de lado, seja euforia ou seja desespero. Euforia quando acerta, desespero quando erra. Seja seletivo nas suas operações. Entenda a diferença de pivô e de estrutura, operando continuidade e operando início de movimento. Você vai acertar muito mais as suas operações interpretando. Felipe, se eu já cheguei no mercado, tá lá em cima o preço, procura se já iniciou a estrutura, se já está em fase final de movimento. O que é fase final? Você estruturar os alvos. E aí eu vou trazer vídeos explicando sobre isso. Ok? Então prestem atenção, fiquem com esses movimentos aqui. Espero você lá na sala ao vivo junto comigo. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve, compartilha para o seu amigo, preenche o formulário na descrição desse vídeo e vamos fazer história juntos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!